Pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar gravando um vídeo para o canal, que eu já gravei alguns vídeos em relação a isso, mas em relação ao uso para a depressão. Então, hoje eu vou estar falando sobre o uso de eletroestimulação magnética transcraniana, mas o seu uso para a esquizofrenia, que não é tão comum, mas é que ele tem uma eficácia bem interessante que vale a pena estar passando para vocês. Então, assim, como é o primeiro vídeo em relação a esse tema, eu vou estar esclarecendo como que é feito o procedimento e a partir do que ele atua. Então, o procedimento, o paciente ele vai no consultório médico, ele não necessita de internação, não necessita de preparos maiores para estar realizando esse procedimento. O procedimento é realizado com o paciente sentado. O médico, segundo a análise do caso, ele vai demarcar uma certa região da cabeça e vai encostar a bobina, sem anestesia e sem nenhuma incisão. E a partir dessa bobina que vai ser gerado o campo eletromagnético que vai gerar todo o processo que eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. Então o procedimento é só esse, você fica sentado, sem anestesia, sem nenhuma incisão e é colocada a bobina. Geralmente, como que é feito em relação ao tempo? Né? Você tem uma fase inicial que ela compreende de 15 a 20 sessões, realizada na maioria das vezes ou diariamente ou dia sim, dia não. Em relação aos efeitos colaterais, você geralmente só tem cefaleia nas primeiras sessões e depois essa cefaleia tende a acabar, né? Ela tende a passar, mas efeitos colaterais graves praticamente não existem, né? Praticamente não é relatado efeitos colaterais mais graves. Uma outra dúvida que as pessoas têm muito é se você pode associar com remédios, no caso que você vem tomando. Isso pode ser feito sem maiores problemas, mas deve ser informado para o médico tanto os remédios que você está tomando quanto o procedimento que você está fazendo. O médico ele tem que saber conduzir esse seu caso, então essa questão é o médico que vai resolver, mas geralmente você pode associar sem problema. É um procedimento que já está aprovado tanto pelos órgãos americanos, né, pelo FDA, e quanto pelos órgãos brasileiros. Então, Anvisa, Conselho Federal de Medicina, é uma questão que já está bem regulamentada. Então, uma questão interessante de estar esclarecendo é como que funciona o procedimento. Né? Eu falei como que ele é feito no paciente, mas assim, a partir do que ele funciona? Então, você vai estimular o cérebro, como eu falei, encostando a bobina, gerando um campo eletromagnético naquela determinada região do cérebro. E como o procedimento chama neuromodulação, você vai neuromodular aquela determinada área. O que é neuromodular? É você alterar o padrão elétrico daquela determinada região que foi marcada. Então, assim, regiões onde você tem uma baixa atividade elétrica, você estimula a partir de uma frequência alta da bobina para você aumentar a corrente elétrica daquela determinada região. Então o procedimento é basicamente esse, você modular o padrão de corrente elétrica que tem naquela determinada região a partir do uso desse campo magnético. Então vamos entrar justamente nessa questão da esquizofrenia. Qual que é o uso para a esquizofrenia? Então assim, uma das questões que já está mais bem estabelecida no uso de eletroestimulação magnética transcraniana é para a depressão. A depressão, classicamente, ela tem uma atividade elétrica diminuída, principalmente na região pré-frontal, que gera aqueles sintomas de desânimo, de apatia, né, de falta de vontade, de falta de desejo, de falta de motivação. Então, na esquizofrenia, você tem uma fase muito parecida que cursa também com depressão, que é a fase de sintomas negativos. É uma fase muito difícil de ser controlada. Os pacientes têm uma série de dificuldades nessa fase, é muito difícil de manejar elas. Então, assim, você segue o procedimento de eletroestimulação magnética segue a mesma lógica nos sintomas negativos de esquizofrenia. Então você vai estimular a região pré-frontal do córtex do paciente, que ele vai estar com a atividade elétrica diminuída. Então você vai aumentar a atividade elétrica dessa determinada região. Para os sintomas negativos, esse procedimento apresenta resultados muito bons na clínica, né? E você tem, mesmo em estudos, por exemplo, o último guideline europeu de 2014, ele comprovou tanto a eficácia quanto a segurança desse procedimento na esquizofrenia em relação a sintomas negativos, né? E deu uma classificação de grau B, né, de eficácia, que é uma classificação interessante para estar sendo utilizada. Então, assim,
Outra questão é da alucinação auditiva, né, que é uma questão muito frequente, né, que é um dos sintomas que mais atrapalham o paciente esquizofrênico, que é muito frequente no paciente esquizofrênico. Qual que é a região que a gente vai atuar? Então é a região do córtex tempoparietal esquerdo, que é responsável justamente por essa fisiopatologia da alucinação auditiva. Então, assim, ela na clínica também apresenta uma eficácia muito grande, ou seja, você tem a resolução dos sintomas, você diminui ou some com os sintomas, some com a alucinação. Em relação a estudos científicos, você teve uma revisão de 2014 e outra de 2015 que revisou 25 estudos, né? Pegou 25 estudos que comprovaram tanto a eficácia, né, que resolve mesmo os sintomas, quanto a questão da segurança do procedimento, né? Um procedimento seguro. A única questão que a gente tem que destacar em relação a isso, que a gente tem que tomar um certo cuidado, é na condução a longo prazo, porque o procedimento ele é muito bom para você estar resolvendo naquele período, né, dessas 15, 20 sessões que a gente estava falando que você faz. Depois, a longo prazo, essa que é a dificuldade, você manter o paciente sem alucinação auditiva a longo prazo. Então esse é um dos desafios e essa é uma das questões que tem que ser reformulada para estar estabelecendo bem para a alucinação auditiva. Então, para resumir, o uso de eletroestimulação magnética transcraniana para esquizofrenia, ela tem uma eficácia, ela funciona muito bem, tanto para sintomas negativos quanto para alucinação auditiva. Ela já está bem regulamentada, ela tem algumas limitações ainda em relação a controle a longo prazo e os estudos também não têm populações muito grandes. A gente precisa de estudos maiores, mas assim, na prática clínica ela já apresenta um bom resultado. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo algumas clínicas, uma de São Paulo, outra do Rio e outra no Rio Grande do Sul, que realizam esse procedimento já a um longo prazo. A gente não tem esse procedimento em serviço público ainda, mas os pacientes que já puderem estar procurando serviço privado, né, é um número reduzido ainda, mas pelo menos a gente já vai poder auxiliar esse número de pacientes. Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo, né? Tanto aqui em São Paulo tem a clínica IPAN, né, do Moacir, e no Rio de Janeiro e no Sul tem a clínica dos irmãos Higashi, né, que é uma clínica que também trabalha com neuromodulação há algum tempo. Eles publicam bastante coisa, é uma clínica de bastante confiança e de bastante resultado. Então é isso, eu acho que isso é de pouco conhecimento ainda dos pacientes com esquizofrenia. Quando a gente fala com eles, eles praticamente não conhecem, a família não conhece que tem essa nova modalidade terapêutica. Já na depressão, os pacientes conhecem um pouquinho mais. Então eu queria estar trazendo para vocês, vou estar deixando na descrição do vídeo tanto os estudos que eu acabei citando aqui, quanto as referências da onde o paciente pode estar procurando. Outra coisa, se vocês entrarem no meu blog, que também está na descrição aqui, vai ter várias coisas em relação à eletroestimulação magnética transcraniana para esquizofrenia, para depressão bipolar, para autismo. Então acho que dá para dar uma complementada e caso você tiver algum outro familiar com alguma outra comorbidade, você pode estar orientando. Então é isso aí, pessoal. Foi um grande prazer. Espero que vocês acompanhem o canal. Curtam o vídeo, vejam as postagens no blog e a gente consiga mobilizar e a gente consiga dialogar cada vez mais, que está sendo muito legal o processo. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu!